Olá, bem-vindos ao canal Anatomia Descomplicada. E a nossa aula de hoje é sobre essa bactéria, Streptococcus. Já tem aqui no canal um vídeo sobre conceitos de bactérias e também sobre a bactéria Staphylococcus aureus. Então eu vou deixar na descrição do vídeo aqui, caso você tenha interesse em também estudar um pouquinho sobre isso. Eu sou a professora Liciane Yoshimori e a nossa aula de hoje, então, é uma aula de microbiologia, fugindo um pouco do que a gente tem estudado, né, dos sistemas da anatomia, mas é uma aula bem legal que eu preparei para vocês. Se você já gostou do tema desse vídeo, deixe o seu like, não deixe de se inscrever aqui no canal caso você ainda não seja inscrito. E compartilhe, gente, que compartilhando vocês ajudam o meu canal a crescer e mais pessoas também têm acesso a esse tipo de conteúdo. Então, sem mais delongas, bora para nossa aula. Bom, vamos então ver o que é um Streptococcus, né? Vamos entender que bactéria que é essa. É uma bactéria que tem um formato arredondado e geralmente ela é encontrada em cadeia, então ela está lá sempre em grupinhos, certo? E possui coloração ou violeta ou azul escura, o que a caracteriza em bactéria gram-positiva. Então, se você tem estudado bactérias e ainda não entendeu o que é uma bactéria gram-positiva, a diferença entre uma bactéria gram-positiva e de uma bactéria gram-negativa é tão simples, gente. É o seguinte: a hora que eu visualizo essa bactéria no microscópio e coloco ali a solução para visualizá-la, ela vai ter uma tonalidade. Se ela tiver esse tom, essa coloração violeta ou azul escura, a hora que você visualiza ali no microscópio, ela é gram-positiva. Se ela tiver uma coloração vermelha, ela é gram-negativa, tá? Então, o que caracteriza as bactérias em gram-positivas e negativas é a coloração delas. Já essa espécie aqui, que é Streptococcus, ela pode ser encontrada no organismo, no nosso organismo, sem causar doença nenhuma. Então a gente sabe, quem estuda um pouco de microbiologia, sabe que existem bactérias que vivem em simbiose conosco, né? O que é isso, simbiose? Eu ajudo elas e elas me ajudam, né? Então eu dou o que ela quer de alimentação, de alimento, de matéria orgânica, e ela me ajuda combatendo, às vezes, outros micro-organismos, na flora intestinal, enfim, ela te ajuda de alguma forma, tá? Então, existem situações, claro, em que há um desequilíbrio entre essas espécies de micro-organismos que a gente tem no nosso corpo e faz com que essa bactéria aqui se prolifere e comece a causar doenças graves, né? E precisa ser tratado, gente. Por quê? Porque se não for tratado, ela passa a trazer doenças graves, como eu acabei de falar, tá? Então, naturalmente, a Streptococcus, ela vivendo ali no ambiente dela, ela não causa doença nenhuma. Mas se ela sai dali do ambiente dela e vai para outra região, ela começa a trazer problemas, tá? Trazer doenças. Então, principais características. São bactérias pequenas e imóveis, gente. O que caracteriza as bactérias Streptococcus como sendo imóveis? Porque ela não tem nenhum meio de locomoção, que são os flagelos, por exemplo. Então, na aula passada, quando eu mostrei a bactéria para vocês, eu mostrei que ali a bactéria ela tem os cílios, ela tem o flagelo. Isso, quando ela movimenta tanto os cílios quanto o flagelo, elas conseguem se movimentar, conseguem sair do lugar. No caso da Streptococcus, ela não tem nenhum meio de locomoção. Então, o que a torna uma bactéria imóvel, tá? Além disso, a maioria das espécies de Streptococcus são anaeróbias facultativas. O que é isso, gente? É aquela bactéria que ela é ninja. Eu costumo dizer que ela é ninja. Por quê? Porque ela consegue viver tanto num ambiente que tem presença de oxigênio quanto aquele que não tem. Então ela consegue crescer, se desenvolver num ambiente tanto com a presença quanto a ausência de oxigênio. E ama uma temperatura em torno de 37 graus para que ela consiga crescer, tá? Então,
se você não sabe a diferença de aeróbio para anaeróbico, é que anaeróbico ela precisa de oxigênio para... aeróbico precisa de oxigênio para sobreviver. Anaeróbico não. E anaeróbico facultativo, tanto faz. Tendo ou não tendo oxigênio, ela consegue crescer e se desenvolver no ambiente. E aí, gente, aqui eu tenho algumas espécies de Streptococcus, né? Espécies essas de bactérias que pertencem a esse gênero de Streptococcus, que é a Streptococcus pyogenes, a Streptococcus agalactiae, Streptococcus pneumoniae e a Streptococcus viridans. Vamos falar sobre cada uma delas, aonde elas estão localizadas, sintomas, tratamento, então, bora lá. O Streptococcus pyogenes também é conhecido como Streptococcus do grupo A. É o tipo mais comum, assim, em habitar o homem, tá? Essa bactéria está presente principalmente na boca, na garganta, no trato respiratório, na pele, e é muito fácil transmitir ela de pessoa para pessoa. Como que eu transmito esse tipo de bactéria? Através de beijos, talheres, secreções, espirros, tosse, por meio de contato com alguém que tem alguma ferida ali infectada, né? Uma secreção que tenha nessa ferida. Então, é uma bactéria de fácil transmissão. E uma das principais doenças causadas pela Streptococcus pyogenes é a faringite. É a infecção de garganta, né? Então, que é caracterizada como dor de garganta, febre, mal-estar, dor de cabeça. Além dessa faringite, né? Então, eu tive a faringite e tratei. Ou tenho a faringite e ainda não está totalmente tratada, ela pode causar também escarlatina. O que é escarlatina? São manchas vermelhas na pele. Então, não é porque a pessoa teve a faringite que ela vai ter ou escarlatina ou infecção de pele, como o impetigo e a erisipela. Não, às vezes ela vai ter só a faringite causada por aquele Streptococcus pyogenes e tratou com antibiótico, beleza, ela foi embora. Mas, dependendo da situação, essa bactéria ainda pode trazer outros problemas, como esses que eu estou te falando, da escarlatina, que são essas manchas vermelhas que aparecem pelo corpo, infecções de pele, como o impetigo. O que é o impetigo? Também, o impetigo é uma doença causada também pela Staphylococcus aureus, que é aquela outra bactéria que falamos no vídeo passado, tá? Que é aquelas bolinhas, quer dizer, pode haver bolha como pode não haver, aquelas feridas que aparecem assim, feridas vermelhas que aparecem principalmente em volta da boca, nessa região do rosto, tá? Então essa ferida pode ter ou não a presença de bolhas. E tem a erisipela, que também são manchas vermelhas pelo corpo. Além de necrose tecidual, ou seja, a morte do tecido, e febre reumática. Então, seriam todas as doenças que a piogênese pode causar, tá? Bom, os sintomas dessa infecção por Streptococcus pyogenes vai variar de acordo com a doença. O sintoma mais comum é a dor de garganta, que é persistente e que ocorre mais de 2 vezes por ano. Então, se fosse para a gente falar assim, um sintoma principal pela qual a Streptococcus pyogenes causa quando ela traz alguma patogenia, seria a dor de garganta, né? A faringite, que é o que aparece principalmente, tá? O tratamento para essa infecção vai depender da doença que a bactéria está causando, mas a gente sabe que bactérias, como eu já falei na aula passada, são tratadas com antibióticos. No caso dessa aqui, a penicilina e a eritromicina. Então, é importante o tratamento ser realizado sob orientação médica. Por quê? Porque o médico vai saber exatamente o que fazer, né? Quais exames pedir, qual medicamento dar, tá? Por quê? Porque é uma bactéria que adquire mecanismos de resistência.
o que pode acabar tornando o tratamento complicado, tá? E se complica esse tratamento, se eu não fizer um tratamento correto, passando pelo médico, ele me dando os exames que eu tenho que fazer para diagnosticar qual é a bactéria e em cima disso tomar um antibiótico correto, eu posso ter complicações, né? Porque essa bactéria ela pode ganhar resistência e causar problemas maiores de saúde para mim, tá? Lembrando que acho que eu falei na aula passada também, mas antibióticos têm que ser tomados à risca. Então, se o médico pediu 7 dias, 7 dias, se ele pediu 15, são 15, se ele pediu 30, são 30. Tem que tomar, mesmo tendo melhorado os sintomas, tá? A próxima bactéria aqui é a Streptococcus agalactiae, ou Streptococcus do grupo B. A outra é do grupo A, essa é do grupo B. São bactérias que são encontradas mais facilmente no trato intestinal inferior, então mais no finalzinho lá do sistema intestinal, né, do sistema do intestino, e no sistema urinário e genital feminino, e que também causam infecções muito graves em recém-nascidos. Apesar de ela ser uma bactéria natural da vagina da mulher, ela pode apresentar riscos para o bebê. Então, durante a gravidez, a mulher faz exames para saber se tem a presença ou não desse tipo de bactéria ali, tá? Por quê? Porque essa bactéria ela pode contaminar o líquido amniótico e ser aspirado pelo bebê. E isso causa sepsemia, tanto para a mãe quanto para o bebê, além do que pode ser transmitido para o bebê também na hora do parto, não só na gestação, durante a gestação, mas na hora do parto também, tá? E aí, o que pode causar no bebê essa bactéria? Sepse. Sepse é uma infecção generalizada. Pneumonia, endocardite, meningite, são tudo patologias muito importantes, tá? E que levam à morte muito facilmente. Porém, a presença dessa bactéria normalmente não causa sintomas, mas pode ser identificada na mulher algumas semanas antes do parto para que seja verificada a necessidade de realizar medidas profiláticas para evitar... O que são medidas profiláticas? Medidas de prevenção, para evitar a infecção do recém-nascido. A infecção por essa bactéria é identificada por meio de algumas características, né? Então, algumas horas após o parto ou até mesmo 2 dias depois, você consegue observar uma alteração de nível de consciência, cianose, que é a criança ficando roxa, apneia. Então, são todos sinais aí de que a criança se infectou com essa bactéria, tá? Que é uma bactéria presente naturalmente na vagina da mulher. Bom, a próxima bactéria é a Streptococcus pneumoniae, ou a pneumococcus, e ela é encontrada principalmente no trato respiratório de adultos. Não é tão frequente em crianças, mas é responsável por doenças como otite, que é a infecção do ouvido, sinusite, que é a infecção dos seios nasais aqui da face, meningite, que é a infecção das meninges, e principalmente, gente, como o nome já diz ali, né, pneumonia. A pneumonia é a principal doença causada por esse micro-organismo e que é facilmente você identificar por meio de sintomas respiratórios, como dificuldade de respirar, respiração mais rápida que o normal e cansaço excessivo, né, que são todos sintomas de uma pneumonia mesmo. O tratamento para infecção por esse tipo de Streptococcus, né, do Streptococcus pneumoniae, é o antibiótico, que também tem que ser recomendado por médico. Graças a Deus, hoje as farmácias não estão vendendo mais antibióticos sem receita, apenas com receita, porque antibiótico precisa ser dado de acordo com a bactéria que está ali na pessoa. Então, não existe um tipo de antibiótico só, existem milhares, cada um para um tipo de bactéria. Por isso que eu tenho que fazer os exames para poder identificar qual é a bactéria e assim dar o medicamento correto. A próxima e última é a Streptococcus viridans. Ela está principalmente na cavidade oral e
faringe. Então, se vocês observarem, gente, todas as bactérias que a gente veio conversando, ela tem um local específico que ela fica, né, no nosso corpo. Fica de forma natural, de forma simbiótica. Você dá e recebe, tá? Dela. Porém, elas também, dependendo da situação, podem causar patologias. Então, porém, essa Streptococcus viridans, apesar dela estar na cavidade oral e na faringe, ela tem um papel importante de proteção dessa região. Então, ela impede com que outras bactérias, como por exemplo a piogênese que a gente viu, que causa faringite, ela se aproprie dessa região. Então, ela impede a colonização dessa bactéria naquela região, mas nem sempre ela consegue, né? Principalmente se a imunidade da pessoa estiver baixa, ela não consegue ajudar tanto assim. O Streptococcus mites também é pertencente ao grupo do Streptococcus viridans e está presente na superfície dos dentes e nas mucosas. Então, aquela placa dentária que a gente visualiza é por conta da presença desse tipo de bactéria ali, que é o Streptococcus mites. Porém, gente, essa bactéria, se ela cair na corrente sanguínea durante a escovação dos dentes ou extração dentária por causa de uma infecção da gengiva, ela pode causar problemas, ela pode causar patologias. Por quê? Porque uma vez que cai na corrente sanguínea, ela pode parar em outras regiões do corpo, né? Então, se eu sou uma pessoa saudável, tenho uma imunidade boa, o meu sistema imunológico consegue combater essa bactéria caso ela saia do local dela, que é a cavidade bucal ali, né? A cavidade oral. Se ela cair na corrente sanguínea, o sistema imunológico consegue eliminar sem que ela cause problema nenhum. Porém, se eu já tiver uma doença pré-disponente, né, já pré-estabelecida, como uma aterosclerose, um problema cardíaco, ou faço uso de drogas intravenosas, essa bactéria ela pode crescer mais facilmente em determinados locais do corpo e resulta em endocardite, que é a infecção da membrana que reveste o coração internamente. Então, gente, isso é grave, por isso a gente tem que ter uma boa higiene bucal, né? Estou sempre tentando manter a boca em níveis com higiene mesmo, porque uma infecção numa gengiva, por exemplo, essa bactéria pode cair ali na corrente sanguínea e parar em outra parte do corpo. E isso é muito sério. Eu lembro que quando eu fiz estágio, eu cheguei lá no hospital, na UTI, e tinha uma pessoa parando, né? E eu fiquei assim abismada, porque eu vi que ninguém fazia nada para poder ajudar aquela pessoa. E nisso eu escutei uma enfermeira falando que não ia fazer nada, porque já era a terceira vez que o cara estava parando e que precisava liberar espaço. E aí eu fui buscar saber o que era, que tinha acontecido com aquele paciente e tal, e tinham me contado que ele teve uma endocardite por conta de uma bactéria da boca. Então a bactéria que estava na boca caiu na corrente sanguínea e foi parar no coração. E causou problemas maiores, causou essa endocardite. Então, higiene bucal é necessário ser feita, tá? Porque bactérias na boca nós temos muitas, muitas mesmo. Então, cuide bastante dessa parte. E o Streptococcus mutans, que também está nessa região oral, tá? Ela é mais presente no esmalte do dente. E a sua presença nos dentes está diretamente relacionada com a quantidade de açúcar consumida, sendo a principal responsável pela ocorrência de cáries dentárias. Então, quando a gente fala de placas dentárias, é o Streptococcus mites. Quando fala de cáries, é o Streptococcus mutans, que geralmente causa esse tipo de problema. Tá? Como que eu faço para identificar qual dessas bactérias está me causando problema? Somente por laboratório, né? Por exames específicos que eu faço em laboratórios, exames indicados pelo médico, né? Então o médico vai ver quais são os seus sintomas e vai colher material
seu, né? Pode mandar para laboratório um pouquinho de sangue seu, ou secreção de garganta, ou boca, ou vaginal. Para quê? Para que seja analisado, né? Sejam feitos testes específicos ali para que eu identifique qual é a bactéria que está causando a infecção. Ou seja, qual é o Streptococcus aqui no caso, né? Que está me levando a aquele problema. Então, esses testes específicos permitem eu identificar qual é a espécie de bactéria, o que é importante para o médico, porque ele consegue concluir o diagnóstico, e aí, concluído o diagnóstico, ele consegue passar o medicamento correto para poder matar aquela bactéria, tá? Então, esses testes bioquímicos que são feitos em laboratórios conseguem verificar o perfil de sensibilidade da bactéria. Então, ele consegue saber quais são os melhores antibióticos que você consegue dar para aquela bactéria para conseguir combatê-la, tá? Bom, gente, então é isso. Foi uma aula rapidinha sobre Streptococcus. Espero que vocês tenham gostado. Se não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever. Compartilhe no Facebook caso você tenha gostado dessa aula e queira que mais pessoas vejam. E não deixe de me seguir nas outras redes sociais, que eu tenho também lá o Facebook, Instagram, também como Anatomia Descomplicada. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau!